dias como estou nessas 2 últimas semanas do ano, estarei contando história todos os dias aqui no rádio e ao vivo, inclusive. Conto com a sua audiência, com o teu carinho. Você sabe que a Rádio Musical é uma empresa incrível, que me abre as portas e me dá liberdade para trabalhar, para desenvolver, artisticamente falando, um programa de rádio que possa lhe agradar. Com tantas boas emissoras e você me escolheu a Musical, é uma honra. Bem-vindo, bem-vinda, você de São Paulo e região. Eu também, além de estar ao vivo no rádio em 105.7, além de estar ao vivo no aplicativo da Rádio Musical, também ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Musical, youtube.com/Musical FM 105.7. Você pode se inscrever e entrar nesse canal. Você é muito bem-vindo. Eu também desenvolvi o meu canal do YouTube, que é o youtube.com/Jeremias Neto Oficial. Esse Jeremias é com J, Neto com 2 T's. Você pode assistir, porque além de ouvir, aqui também tem câmeras espalhadas por todo o estúdio e você pode me assistir também. Então curta, deixa o teu like, o teu joinha, se inscreva, ative o sininho. Coloque lá no grupo de WhatsApp da igreja, da família. Você pode maratonar, são quase 600 histórias. Uma vez que você entra no canal, você pode entrar na aba ao vivo, vai ter histórias que eu conto todos os dias aqui, e na aba vídeos também, tem lá também mais de um montão de histórias. Olha, tem história para a família toda. E sei que com cada uma dessas histórias você vai aprender e muito. Por isso, me ajude a divulgar. Assim como no Instagram, lá estou. Também é a mídia social, é a rede social que eu mais uso. O YouTube diariamente e o Instagram. Sempre que quero postar alguma coisa da igreja ou que eu quero postar alguma coisa do rádio, é o Instagram. Há uma foto, é @Jeremias Neto. Para quem está pelo YouTube, está na tela. Para quem está no rádio, esse Jeremias é com J e o Neto com 2 T's. É @Jeremias Neto. Sim, logo eu vou postar uma foto. Mas lá, acho que a última postagem que eu fiz foi de um vídeo que eu fiz aqui de dentro do estúdio, pedindo para que você valorize o nosso canal no YouTube. Olha, isso posto, Fabiano, só tem um caminho agora. Contar essa grande história, que vai surpreender muita gente, assim como todas as demais que eu já contei um dia. No programa Jeremias Neto. Jeremias Neto. A sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, o meu nome é Davi. Eu tenho 36 anos, sou casado com uma mulher maravilhosa. E sou 3 pontinhos. No final eu conto que sou. Eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai era funcionário público federal e minha mãe doméstica. Morávamos no bairro de Braz de Pina. E por alguns desentendimentos dos meus pais com minha avó paterna e minha tia, devido até a conflitos religiosos, fomos morar em São João de Meriti. Isso na Baixada Fluminense. Isso aconteceu por volta, eu deveria contar uns 3 anos. Meu pai logo percebeu minha aptidão com a leitura. Ainda com 3 anos, eu disse 3 anos, é isso mesmo. Aprendi a ler minhas primeiras palavras. E com 4, já sabia ler e escrever, pois fui alfabetizado por uma professora que dava aulas para crianças com essa pouca idade. Ela também percebeu a minha aptidão com os números. Aos 6 anos, meu pai viu a necessidade de me matricular em uma escola. Após alguns testes de matemática, português e outras matérias, decidiram que eu estava apto para começar na 2ª série do 1º grau em um instituto de excelente qualidade. Minha infância foi maravilhosa. Eu tive muitos amigos na escola e nas ruas próximas da minha casa. Essas ruas não eram asfaltadas e eu aprendi a jogar futebol de pés descalços.
Brincava de bolinhas de gude, queimada, pique-bandeira, polícia e ladrão e por aí vai. Por mais incrível que pareça, o meu primeiro beijo na boca foi dado pela minha vizinha Yara. Coisa de criança, eu só contava 7 aninhos. Os 2 irmãos dela me seguraram e ela me beijou. Lembro disso e dou risada. Na escola, apesar de eu ser o mais novo da classe, eu sempre era o melhor aluno. Quando eu estava na 7ª série, por motivos financeiros, mudei para uma escola, uma outra escola particular, mas de boa qualidade também. Nessa escola, minha mãe conseguiu uma bolsa. No 2º grau, eu escolhi o curso de técnico em Química e fui para o Centro Educacional Fluminense, no centro de São João de Meriti, onde estudei no horário noturno com um de meus amigos por nome Silvio. Eu era muito tímido e romântico, e o Silvio era um conquistador de mulheres. Anos mais tarde, o meu amigo Silvio entrou para trabalhar em uma farmácia de manipulação e acabou levando-me para trabalhar com ele como técnico químico. Fiquei 3 meses e lembro-me que nessa época eu arrumei a minha primeira namorada, a Marina. Foi minha primeira paixão. Ela morava próximo à minha casa, só que existia uma diferença de 10 anos entre nós. É isso mesmo, eu tinha 18 e ela 28. Eu a escolhi para namorar porque ela era diferente. A minha turma de amigos tentava me influenciar para que eu tivesse minha primeira relação sexual com ela, mas eu era um cara romântico, queria ter algo a mais com a pessoa que eu amasse de verdade, e eu não a amava. Fiquei 4 meses namorando e depois terminei. No final vocês vão entender tudo. Resolvi prestar um concurso para supervisor em um grande instituto e acabei passando. Foi um contrato de 6 meses e eu não fui efetivado, porque o presidente na época, Fernando Collor de Mello, estava colocando funcionários públicos em disponibilidade e não estava efetivando. Nessa época, meu amigo Silvio entrou em uma empresa multinacional e me indicou. Eu fiz uma prova e logo depois passei na entrevista. Comecei a trabalhar como analista de laboratório, no controle de qualidade da empresa. Passei para o turno da noite e fiquei trabalhando de 18 horas às 6 da manhã. 12 horas de trabalho todo dia e uma folga na semana. Eu chegava a ganhar 12 salários mínimos na época. Meu pai morava em casa alugada e eu ajudei a comprar a casa onde morávamos. Ampliamos a casa e todo mundo esperava que eu, com o tempo, casasse, tivesse filhos e crescesse na empresa. Só que aí veio o que ninguém esperava. Em março de 1996, já tem tempo, né? Março de 1996, eu tive o meu primeiro surto durante a jornada de trabalho. Na hora da saída, 6 da manhã, eu fui para casa a pé. Andei 26 quilômetros, trajeto que normalmente fazia com 2 ônibus. Cheguei em casa e meus pais notaram que eu estava diferente. Comecei a falar sozinho, coisa sem sentido. Meus pais telefonaram para os meus colegas de trabalho pedindo ajuda, chamaram uma ambulância e me internaram. Na clínica eu recebi o diagnóstico. Olha, teu filho tem esquizofrenia paranoide de cunho místico. Foi nesse dia que descobriram. Eu era esquizofrênico. Eu tive muitas alucinações, visuais e táteis. Fiquei internado 10 dias e quando saí tive que tomar remédios específicos e muito fortes todos os dias. Meus pais e minhas irmãs sofreram muito e não sabiam como lidar com tudo que estava acontecendo. Às vezes escutava minha mãe chorando e via meu pai olhando para o céu, com um olhar fixo como que pedindo ajuda divina.
Voltei a trabalhar um mês depois, mas por causa das medicações, eu estava lento e com baixa autoestima. Consegui trabalhar sem cometer erros, porém ainda sofria com alucinações, distorções e tinha que fazer a maior força para que ninguém notasse. Quando eu dormia, tinha pesadelos horrendos, geralmente com monstros ou com seringas e agulhas me furando. Todo mês eu ia à clínica para dar prosseguimento ao tratamento ambulatorial com uma psiquiatra. Um ano depois, fevereiro de 97, eu tive outro surto e voltei a ficar internado. Dessa vez, fiquei 15 dias. E não fiquei mais porque o plano de saúde não permitiu que ficasse. Fiquei um mês afastado do trabalho, porém quando voltei, o INSS não permitiu que eu trabalhasse mais. Fiquei em casa, recebendo meu salário e fazia perícia a cada 3 meses. A empresa cortou meu plano de saúde, alegando que eu era um funcionário que pesava e já não tinha utilidade. Tive que pagar um plano de saúde com o salário que recebia para continuar o tratamento. Em outubro de 98, o INSS me deu alta. Eu fui até a empresa para voltar a trabalhar e eles simplesmente me demitiram, alegando que eu não estava apto para exercer o meu cargo. Como é que eu poderia receber alta de uma doença que não tem cura? Era o que eu pensava. Esquizofrenia não tem cura. Antes da doença eu pesava 74 quilos. Quando eu fui demitido, estava pesando 101. Meu metabolismo não era mais o mesmo por causa dos remédios. Eu estava sem emprego, gordo e sem perspectiva nenhuma de viver. Continuava com as alucinações e agora estava com problemas para dormir. E só conseguia dormir 3 horas por dia. Resolvi pagar carnês de autonomia para depois de 2 anos conseguir o auxílio-doença, recebendo um salário mínimo. Só que uma pessoa me informou que, segundo uma lei assinada em 95, eu teria direito a receber sobre a média das horas que eu trabalhei na empresa multinacional. Como eu trabalhava 12 horas por noite, eu teria direito a receber mais do que eu imaginava. Paguei 2 anos nos carnês de autonomia. Depois fui à empresa que trabalhei e eles me deram um relatório com a média de todas as horas trabalhadas. Passei a receber 4 salários mínimos por mês. Nessa época, fazia tratamento ambulatorial em um posto em São João de Meriti, que fazia parte do SUS. Em 2005, eu entrei para uma igreja séria. 2005. Levou um bom tempo. Os encontros com Cristo. Engraçado. De vez em quando me pergunto, poderia ter encontrado antes, poderia ter encontrado depois, poderia ter encontrado antes do primeiro surto. Depois de um tempo que a gente percebe que o nosso encontro com Cristo é sempre na hora certa, no dia certo, na hora exata. Em 2005 eu tenho um encontro sobrenatural com Jesus. Sobrenatural. Eu vi Jesus. Eu contemplei a face de Jesus. Eu estive lado a lado com Jesus. O que para muitos era mais uma alucinação de um menino esquizofrênico, não. Para mim era uma experiência sobrenatural de um Deus vivo e maravilhoso que estava comigo. Quando eu entro para essa igreja séria, nesse mesmo mês eu fui a um médico que trocou os meus remédios. Parei de tomar toda essa lista de remédios que eu estou te passando, que não vale a pena citar. Aconteceu uma virada na minha vida. Passei a dormir mais de 8 horas toda noite e minhas alucinações diminuíram. Eu comecei a fazer novos amigos, fui me socializando cada vez mais. Quanto mais amigos eu fazia, era como se a doença fosse se diluindo. Eu comecei a frequentar a escola dominical, depois de 1 ano me tornei professor de uma classe. E foi em 2006, durante um passeio em um sítio com a igreja, que eu conheci a Tânia, que também era membro da igreja. Começamos a namorar sério, do jeito que eu sempre quis. Porém, eu falei para ela sobre a minha doença no nosso primeiro encontro. Falei para ela que só
Só casaria se me aposentasse, pois o auxílio-doença não me dava segurança alguma. Fui aposentado em setembro de 2006, um mês depois que começamos a namorar. E nos casamos em 2007. Ninguém notava mais que eu tinha esquizofrenia. Fazia muito tempo que fui internado pela última vez. Em 2009, eu comecei o curso de teologia. Um grande prazer meu, pois estudar me fazia muito bem. Eu pesava agora 75 quilos, comecei a reduzir o remédio por minha conta, pois percebi que os efeitos colaterais eram aumento de peso e perda da libido. Por favor, ouvintes, nem pensem em fazer isso que eu fiz. Diminuir o remédio sem orientação médica não é a solução. Tive compaixão da minha avó, pois ela estava bastante velhinha, e tive um impasse entre quem cuidaria dela. Minha tia, com quem ela ficava, e com os meus pais, que não queriam ficar com ela devido à incompatibilidade de religiões. Eu, que já estava diminuindo os remédios, assumi a responsabilidade de ficar com ela, pois minha esposa é técnica de enfermagem e eu achei que poderia ajudar. Deixei a faculdade para cuidar dela. Depois de um mês de muito estresse, eu surtei e minha esposa teve, pela primeira vez, a experiência de um surto psicótico. Eu comecei a gritar com ela, agredi-la com palavras, quebrar pratos, quadros, jogar livros pela janela. Eu cheguei a enfiar uma faca na minha própria mão. Assustada, minha esposa foi para a casa da mãe. Na tentativa de controlar os sintomas, tentei utilizar algumas técnicas, como por exemplo, para as vozes que eu ouvia, a música alta era uma forma de fazer com que sumissem. As alucinações visuais eram as coisas mais difíceis, porque se eu estivesse vendo um homem idoso de terno cinza, eu estava vendo e pronto. Eu ia tocando levemente as pessoas para ver se elas eram reais ou imaginárias. Se eu estivesse vendo cachorros do tamanho da porta do meu quarto, eu pensava, não existem cachorros desse tamanho. A alucinação é terrível, pois descontrola a gente, dá medo. E aí, eu ficava internado esporadicamente em um posto de saúde em São João de Meriti, que não tinha psiquiatra. Às vezes a SAMU me levava da minha casa para esse posto. Lá eles me amarravam, davam injeções e no dia seguinte me liberavam. Isso aconteceu umas 4 vezes no período de 4 meses. Aí meu pai resolveu pagar um plano de saúde para que eu pudesse ter um atendimento em uma clínica melhor. Em outubro de 2009, telefonei para minha esposa e prometi que ia me tratar de forma correta e pedi que ela me internasse. Eu te amo. Eu te amo e por te amar tanto, eu queria que você me internasse. Quero me tratar corretamente. Enfrento tudo, só não enfrento a vida sem você. Ela então e uma amiga me levaram para uma clínica onde fiquei 12 dias. Depois que saí da internação, eu fui morar com minha esposa, mas próximo à casa da mãe dela. Tinha consulta médica todo mês. Expliquei à minha psiquiatra que diminuir o remédio porque ele me deixava gordo e sem libido. Ela falou que mudaria o remédio até encontrar um que pudesse atender às minhas expectativas. Primeiro ela tentou um determinado remédio, não deu certo. Aí ela receitou um outro remédio e me ensinou como conseguir o remédio pela Secretaria de Saúde do Estado. Era uma dosagem baixa, por isso acabei saindo de casa e fiquei 2 dias vagando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Você acredita que distribuí R$1.200 para os mendigos? Nesse período, minha família ficou desesperada. Acharam que eu estava desaparecido e tentaram me encontrar de todas as maneiras. No 3º dia, depois que saí de casa, tive a ideia de entrar no Rio Maracanã. Os bombeiros me resgataram. Pedi a eles que me levassem para um bom hospital. Depois fui transferido para uma clínica privada, onde fiquei por 10 dias. Minha médica aumentou o remédio, acrescentou outro, e a partir daí minha vida ficou do jeito que eu sempre quis. Sabe, Jeremias, eu tomo os meus remédios e eles não causam os efeitos colaterais que os outros causavam. Minha psiquiatra me aconselhou a fazer terapia 1 vez por semana, ter uma atividade intelectual. Eu escolhi fazer um curso de francês e nunca parar os remédios. Desde julho de 2011 que eu não tenho alucinações.
Estou com o meu corpo em forma e posso fazer tudo o que uma pessoa normal faz, sabendo dos meus limites. Eu cheguei à conclusão que todas as vezes em que surtei, o fator principal foi o estresse. Estou feliz, centrado e com frequência, mais precisamente todo mês, vou ao hospital para minha consulta. Pego lá 7 caixas de um determinado medicamento gratuitamente. Eu não sou de São Paulo, não. Eu te ouço pelo aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Antes da doença eu era simplesmente um rapaz tímido e medroso. Depois de passar por toda essa experiência, eu me tornei mais forte, mais corajoso e maduro. A cada inspiração e expiração, nós aprendemos alguma coisa nova. A vida é uma professora muito perspicaz. Tem uma citação do filósofo Nietzsche que resume a minha vida. Aquilo que não me mata me torna mais forte. Aqui eu deixo saudações a todos vocês e dizer que um homem, mesmo esquizofrênico, pode ser muito feliz, assim como eu sou. E que história! Nessa semana natalina, histórias de superação. E a história deste amigo aliás, o título da história será exatamente a última frase. Aquilo que não me mata, vírgula, me torna mais forte. Você gostou? Você que está aí assistindo, gostou da história de hoje? Compartilhe com alguém. Envie para alguém. Se você está no YouTube, você pode deixar a tua opinião, teu comentário, à vontade. Deixa o teu like, o teu joinha. Se você está me ouvindo pelo rádio, você pode até mandar o teu comentário. Quantas são as pessoas que conhecem alguém com algum distúrbio mental ou esquizofrênico que seja? Mande um zap 98484 9988. 98484 9988. Querendo comentar? Esse programa é todo seu. Assim como eu agora quero comentar com você, com essa mudança de temperatura, com essa queda de temperatura, a doença respiratória que se achega, te abraça e não quer ir embora. Estou falando de bronquite, de asma, de rinite, de sinusite. Nossa, gente. Se eu contasse para vocês o que foi a vida de minha mãe com o meu irmão, porque assim, em casa somos em 4. Eu, Gustavo, Danilo e Rosângela. Gustavo é o mais velho, é de 73. Então, 1973, bebedouro. Antigamente não existia, Fabiano, essa coisa de inalador em casa. Acho que nem tinha inalador portátil. Né? Então, toda vez que o meu irmão tinha falta de ar, a minha mãe ia para a Santa Casa de Bebedouro fazer inalação no Gustavo, que é recém-nascido. O Gustavo, ele nasce em setembro, mas sofre muito. E sofreu muito naquele ano e no ano seguinte. Às vezes ele chegava a ficar roxinho com falta de ar. Isso é um horror para uma mãe. Certamente você já ouviu a história daquela mãe ou do pai ou do conhecido que perdeu a vida por causa de uma crise de bronquite. Aí fulano morreu porque teve uma crise de asma. As pessoas não valorizam a doença. Eu sei da sua fé, claro que eu entendo. Mas eu quero que você se trate, quero que você se cuide. Para isso existe balafáfia, feita com alcaçuz, alfavaca campestre, funcho, fáfia paniculata. A balafáfia no sabor morango, canela. É uma delícia. Agora tem no sabor gengibre também. Tem gente que mistura num chá de gengibres que fica uma delícia. Você vai ligar, na minha confiança, no 3042 1688. 11 é o DDD. 3042 1688. 3042 1688.
ou pelo WhatsApp 99181-8548. Tem até 15% de desconto a mais pelo WhatsApp, você que está me assistindo pelo YouTube. Doutor Eudson, falar da Balafáfia pra gente é um privilégio, né, doutor Eudson? Jeremias, é um privilégio e também uma prestação de serviço, né, Jeremias? Que olha quantos são os depoimentos como esse que você acabou de contar, uma experiência que você teve na sua família, mas como esse, Jeremias, a gente tem milhares aqui todos os dias, sabe por quê? Porque já são mais de 250 mil famílias que já utilizaram a Balafáfia pelo Brasil afora. A Natulife com mais de 22 anos divulgando, a Bala com mais de 33 anos, esse número não para de crescer. E a gente fica feliz com o depoimento. Então você vai anotar o telefone, vai ligar agora 3042 1688, para você que está fora de São Paulo, está ouvindo pelo aplicativo, pelo celular, anota o telefone, 3042 1688. Ligou agora, pediu a sua Balafáfia, vamos fazer uma promoção especial. Você compra 3 pacotes, leva o 4º pacote de presente e também vai levar o xarope mel composto antigripal. Olha que kit legal, você compra 3, leva 4 e ainda leva o xarope mel composto antigripal de presente, viu, Jeremias? Ah, doutor Eudson, o senhor facilita demais. O senhor tem tempo para ouvir um depoimento comigo da dona Carmen, o doutor Eudson? Tenho sim, Jeremias, vamos lá. A dona Carmen é uma amiga, uma ouvinte, ela é cliente lá da Natulife, comprou a Balafáfia e ela tem algo de importante a ser dito, né, dona Carmen? Meu nome é Carmen. Moro em Guarulhos e estou fazendo o tratamento com as Balafáfias, porque o meu filho, ele tem 13 anos, né? Eu já usava Balafáfias desde quando ele tinha 4 anos, que eu dissolvia na água. E quando foi agora que eu ouvi no rádio novamente, eu fiz o pedido das Balafáfias, que o meu filho estava com uma rinite muito forte, né? E o médico entrou com antibiótico. Então eu não dei o antibiótico para ele e tô dando as Balafáfias, né? Que por sinal é maravilhosa. Eu comecei a dar ontem de novo para ele, quando foi hoje ele já até respirando melhor, dormindo melhor, né? Então as Balafáfias, assim, eu recomendo para todo o pessoal que está ouvindo. Não é mentira, não é enganação, é verdade mesmo. Balafáfia é maravilhosa para quem tem rinite alérgica e outros tipos de problemas respiratórios. Rinite, gente, olha, meu filho teve esse problema, mas a Raquel dissolvia a bala numa xícara com água e dava pro Thomas, foi uma maravilha. Doutor Eudson não tem mal respiratório. Viver em São Paulo, gente, é jogar na loteria. Um dia tá muito quente, no outro dia tá muito frio, poluição piora a cada dia, aquela fumaça preta que sai dos ônibus e automóveis, que lá dificulta ainda mais. É isso que tá escravizando teu filho e tua filha, com bombinha, medicação química. Balafáfia, semana do Natal, você vai gastar menos de R$1 por dia. Você liga 3042 1688. 3042 1688. 3042 1688. Em quantas vezes o senhor parcela, doutor Eudson? Olha, Jeremias, parcelamento em até 8 vezes sem juros. E não esquece, viu? Você compra 3, leva 4, mais o xarope mel composto antigripal. Anota aí o telefone 011, tá? 3042 1688, né, Jeremias? 3042 1688. Jeremias Neto. Mais carinho, mais amor, mais amizade.